como um jovem universitário brilhante, cheio de grandes planos, acabou morto na calçada após cair de 17 andares. Há tantas incógnitas nesse caso, isso não se discute, mas a mãe de Brianna Aguilera diz que há muito mais acontecendo nesse mistério. Ela afirma que há evidências de que pode ter sido um assassinato. A nova hipótese que ela apresenta sobre o ocorrido após um grande jogo universitário e o que afirma que sua filha pode ter discutido antes de morrer. Acompanhamos o caso da Law and Crime. Sou Chris Stewart. A polícia de Austin, Texas, divulgou um comunicado após a atenção em torno da morte da estudante da Texas A&M Brianna Aguilera. Ela é a jovem de 19 anos que, segundo a polícia, caiu de um apartamento no 17º andar e morreu durante a noite, entre sábado e domingo. Agora, antes de analisarmos as declarações da polícia, vamos falar sobre o que sabemos sobre a linha do tempo que levou à morte de Brianna. Brianna estava em Austin para um grande jogo de futebol americano entre sua faculdade, os Texas A&M Aggies, e o rival Texas Longhorns. Esse jogo foi à noite, começou por volta das 6h30, horário central. Não se sabe se Brianna entrou no estádio ou só curtiu as festas fora em Austin naquele dia. Quem já foi a um grande jogo de futebol americano universitário sabe que há muita bebida durante o dia todo. Os testes toxicológicos ainda não ficaram prontos, então não sabemos se Brianna estava intoxicada no momento em que morreu. A mãe dela disse para as pessoas que não conseguiu entrar em contato com Brianna nas horas que antecederam o jogo. Agora sabemos que depois do jogo, Brianna foi para um prédio de apartamentos em Austin para uma reunião. Acredita-se que era uma reunião de cerca de 15 pessoas nesse apartamento. Isso segundo a mãe de Brianna. O prédio em si tem 21 andares no total, e Brianna estava em um apartamento no 17º andar. Não sabemos o que aconteceu depois, mas sabemos. Por volta de 1h da manhã, havia uma pessoa passando pelo prédio que avistou Brianna no chão. Ela havia caído de mais de uma dúzia de andares até a morte agora. Esta é uma foto que a mãe de Brianna compartilhou no Facebook. E este é o grupo de pessoas com quem a mãe de Brianna afirma que sua filha estava. Desfocamos todos os rostos, menos o da filha dela. Agora, eles parecem estar em uma varanda. É interessante notar que a polícia não foi alertada por ninguém no apartamento. Pelo que sabemos, ninguém do apartamento chamou 911, porque foi aquele transeunte que passava por ali que encontrou o corpo de Brianna no chão e então alertou as autoridades. Agora, a mãe de Brianna também postou este vídeo. É do TikTok e se tornou viral. É um homem relatando uma briga que teria ouvido na noite da morte de Brianna e usando o nome dela em uma hashtag. Veja um trecho. Eu começo a andar na esquina, sei lá, saindo do bar, viro a esquina, entro na Rio Grande e ouço uma garota dizendo: "Sai da poeira de cima de mim." A polícia afirmou novamente que até agora não há evidências de crime. Mas estamos mostrando esse vídeo para você e estamos explicando o que a mãe da Brianna disse para mostrar por que ela acredita que isso não foi um acidente. A mãe da Brianna acha que pode ter mais detalhes sobre o que aconteceu. Antes disso, quero comparar as declarações divulgadas pela polícia de Austin, começando pela inicial, que dizia o seguinte, aspas, sábado, 29 de novembro de 2025, às 0h47. Os policiais de Austin responderam a uma denúncia de uma pessoa inconsciente na rua Rio Grande, número 2101. Quando os policiais chegaram, encontraram uma mulher adulta inconsciente. A pessoa foi declarada morta no local às 00h57. Neste momento, este incidente não está sendo investigado como homicídio. Não há indícios de circunstâncias suspeitas. O Instituto Médico Legal do Condado de Travis vai determinar a causa da morte. A investigação segue em andamento. A mãe de Brianna disse à imprensa que a polícia sugeriu a ela que talvez Brianna tenha pulado ou tirado a própria vida, e ela está rejeitando fortemente essa possibilidade. Veja o que ela postou no Facebook. Isso não foi um acidente. Alguém matou minha Bri e deu a todo o grupo de amigos muito tempo para inventar
a mesma história. Minha filha não pularia de um prédio de 17 andares. E rotular isso como um suicídio é insano. Minha filha amava a vida e estava empolgada para se formar e seguir sua carreira em direito. Ela critica o detetive da polícia de Austin por não fazer seu trabalho e questiona como é que certos amigos foram embora imediatamente e a pessoa que morava no complexo de apartamentos desocupou o apartamento dela o mais rápido possível. Agora, após toda essa atenção realmente trazida pela mãe da Brianna, a cobertura da mídia sobre isso. A polícia de Austin divulgou ontem um novo comunicado, abre aspas. O caso envolvendo a morte de Brianna Aguilera continua aberto, ativo e sob investigação minuciosa. Detetives seguem entrevistando testemunhas, coletando evidências e analisando os detalhes do incidente. Neste estágio da investigação, os fatos obtidos não indicam que se trata de um homicídio. Este caso continua sendo tratado estritamente como uma investigação de morte, e não há evidências que sugiram ou apoiem quaisquer circunstâncias suspeitas ou criminais em torno do falecimento da senhora Aguilera. A causa da morte será determinada pelo Instituto Médico Legal do Condado de Travis. Então, continua dizendo, abre aspas, toda perda em nossa comunidade é levada a sério e toda vida merece cuidado, dignidade e um processo investigativo completo. A polícia de Austin expressa condolências à família de Brianna Aguilera, amigos e todos que lamentam sua perda. Reconhecemos a dor da perda inesperada de um ente querido e nos solidarizamos com quem enfrenta esse momento difícil. Nossos detetives continuam comprometidos em investigar todos os detalhes que envolvem a morte da senhorita Aguilera. Vamos compartilhar mais detalhes assim que disponíveis. Essa declaração é mais longa, mas mantém o sentimento da primeira. A polícia, por hora, não acredita que seja homicídio, mas a mãe de Brianna continua a contestar. Ela deu uma entrevista para a People e afirma que, nas horas que antecederam a morte de Brianna, ela teve uma discussão com uma garota. Lembra do vídeo do TikTok que te mostrei? Não está claro se era especificamente a Brianna envolvida, mas a mãe da Brianna acredita que a briga teria sido com outra garota. Ela vai contar às pessoas sobre o namorado. Citação. Acho que ou alguém a empurrou da varanda, ou quando minha filha bebe, por ser tão magra e frágil, não consegue lidar com álcool. E eu acho que talvez possa ter sido isso. E eles provavelmente ficaram com medo e a jogaram da varanda ou a empurraram. Ela sugere que talvez intoxicação alcoólica tenha estado envolvida. Ainda não sabemos os resultados do exame toxicológico nos restos mortais de Brianna. A mãe de Brianna também compartilhou esta foto da filha com amigos, que ela diz ter sido tirada no dia da morte dela, na varanda, de onde afirma que a filha caiu. Novamente, desfocamos todos na foto, exceto Brianna à direita, mostrando sua altura. A mãe de Brianna destaca que isso é essencial e escreve sobre isso. Minha filha mede 1,57 metros, veja o corrimão. Outra mãe compartilhou esta foto e o detetive está alegando que ela acidentalmente caiu ou pulou. Como é possível subir nesse corrimão usando botas, especificamente botas estilo cowboy? A situação não faz sentido. Fim da citação. A polícia disse que vai compartilhar mais informações assim que estiverem disponíveis nesta investigação, mas, novamente, eles não acreditam que isso seja um homicídio neste momento. Stephanie Rodrigues, mãe de Brianna, disse que a filha era estudante de direito e sonhava em ir para a Texas A&M. A ideia de ela tirar a própria vida para a mãe dela simplesmente não faz sentido, porque ela diz que a filha estava vivendo a melhor fase da vida. Agora, para nos ajudar a entender o que sabemos até agora e o que ainda precisamos descobrir, à medida que a investigação continua. E com certeza, você percebe uma certa contradição entre o que a mãe de Brianna Aguilera está dizendo e o que a polícia de Austin está dizendo. O ex-detetive do Departamento de Polícia de Nova York, David Sarney. É um prazer tê-lo no Law and Crime. O que você acha, neste momento, sobre o que as autoridades estão dizendo? Não parece haver nada que sugira que isso tenha sido um homicídio. Mas aí você tem a mãe da Brianna, que é muito firme ao dizer que há mais nessa história. Obrigado por me receber. Preciso passar por isso. E eu acho que a comunicação entre a polícia e, infelizmente, a família da falecida precisa ser melhor.
O foco deve ser na Brianna, entende? O que quer que tenha sido dito na comunicação pode ter sido insuficiente. Talvez tenha sido impróprio dizer qualquer coisa imediatamente. Se você está dizendo para a mídia que não acha que é um homicídio, você trata toda a investigação, especialmente investigações de morte, como se fosse um homicídio, até que não seja, com base nos fatos que você tem. E acho que foi aí que isso aconteceu. E agora você tornou a mãe mais uma adversária do que uma aliada. E ela é muito prestativa. Ela tem informações, porque é isso que acontece nesse tipo de investigação de morte. Você tem uma pessoa de 19 anos em uma festa, aparentemente pode haver álcool, há relatos de consumo de álcool e coisas do tipo, e ela acaba 17 andares abaixo, perto dali. Talvez ela tenha caído da varanda. Será que ela caiu ou foi empurrada? E você vai descobrir isso com a investigação. Mas o que acontece é que, uma vez que você afasta a família, agora você tem alguém que vai... Tudo o que você disser agora será contestado, então. Isso não significa que não será investigado como homicídio, mas provavelmente não deveria ter ocorrido. Eu não sei como foi a comunicação, como eles se comunicaram com o responsável, com a mãe nesse caso, mas agora você vai ter o... Eles não vão acreditar em você. Agora, há desconfiança entre a família e a investigação. Você fará seu trabalho como investigador. É uma investigação, óbito no local. Uma garota de 19 anos foi encontrada 17 andares abaixo da festa onde estava. Então você vai fazer as entrevistas, vai fazer a análise dos vídeos, vai fazer uma análise extensa dos vídeos. Você vai precisar de qualquer informação que ela tenha no celular dela. A mãe, aparentemente, tem mensagens de texto do celular. E a mãe também tentou registrar antes o desaparecimento como pessoa desaparecida. Então, muitas coisas entraram em jogo, onde agora você tornou a família uma adversária da sua investigação e você realmente precisa da ajuda deles nisso. Porque haverá pessoas na cena que podem falar algo ou ficar em silêncio. Quantas pessoas estavam lá de fato? Disseram 15, mas eram mais ou menos. Alguém viu ou testemunhou esse incidente que fez ela cair 17 andares. Foi isso? Houve discussão lá fora? Ela foi empurrada? Você vai conferir os vídeos sobre isso. Mas você perdeu a família nisso. E esse é o problema. Você não quer fazer isso porque está aí. Eles são aliados, não queira torná-los adversários. E é isso que vai acontecer agora. E a mídia vai bater muito na polícia. E me desculpe se a comunicação foi ruim. Acho que eles realmente precisam corrigir isso para seguir em frente, especialmente com a mãe. Sim, porque ela certamente está. E eu não consigo imaginar o que está passando, certo? E sentir que há algo mais ali. Sentir que você não está sendo ouvida, sabe? Acho que todo mundo entende, a raiva e a frustração com isso. Uma das coisas sobre isso, que eu ainda estou esperando mais informações da polícia, é que parece que ninguém no apartamento ligou para o 911. Não foi como se ela estivesse recuando, caísse da grade e todos vissem dizendo: "Meu Deus, ligue para o 911". Foi um transeunte que estava andando na rua que encontrou o corpo dela depois que caiu. Não sei como, era cerca de 1 da manhã, nem o horário em que acham que ela caiu. Tenho certeza de que eles têm imagens das câmeras de segurança disso, mas simplesmente parece. Eu não diria estranho, porque não estou tentando agir como se tivesse mais coisa acontecendo aqui do que o que a polícia está dizendo. Mas parece que, para a polícia dizer que acredita que isso foi um acidente, não há nenhum sinal de homicídio para chegar a essa conclusão. Alguém deve ter te contado algo sobre o que aconteceu. Ou, a menos que haja vídeo de vigilância dela lá, sabe? Passando por essa sacada de alguma forma, eu não sei. De novo, o problema é a comunicação. Acho que, quando o comunicado de imprensa saiu, em que fase da investigação vocês estavam? Investigações sobre a morte de uma jovem de 19 anos, a possibilidade de consumo de álcool. Houve bebida, ela estava em uma festa antes, não estava? Aparentemente, tem uma história de que ela sabe, que ela foi retirada, que pediram para ela ir embora porque ela estava bêbada. Não sei. Isso fará parte da investigação dos detetives, pois, infelizmente, temos uma pessoa falecida. Você tem a Brianna, sabe? Morta ali no escritório do legista, que vocês vão utilizar. E, obviamente, vocês vão fazer uma autópsia. Tem alguma coisa? E falando sobre 17 andares, o trauma no corpo é severo, mas há algo além do trauma
que seria de uma queda, que poderia estar presente no corpo da Brianna? Então é isso que você vai analisar também. Essas são as perguntas que você vai fazer. Você vai perguntar a qualquer pessoa com quem ela teve contato. Você vai tentar rastrear os registros do celular dela, as localizações das antenas. Aparentemente, a mãe dela disse que o celular dela foi localizado em um riacho mais cedo, por volta das 6 horas. Você vai analisar todas essas coisas. Ela estava no modo não perturbe. Isso faz parte da investigação. Por isso, é essencial ter o responsável, especialmente a mãe engajada, para mostrar sua empatia com a situação dela. O que importa é que a filha dela está morta. Nós devemos descobrir, através da totalidade das circunstâncias deste caso, se foi um acidente ou se há algo mais por trás disso. E é isso que importa no final das contas. Essas investigações, a partir do que a autópsia vai mostrar, revelam a causa da morte, mas a forma da morte cabe aos investigadores determinarem, com base no que descobrirem durante a investigação. Então você verifica os celulares dela, vai conversar com qualquer pessoa que estava com ela antes de ela estar naquele hotel, naquele prédio de apartamentos. E é aqui que você deve prestar atenção às perguntas. A porta da varanda estava aberta ou fechada? Quem estava com ela naquele momento? Porque, sabe, falando sobre intoxicação, se você está falando de alguém que estava intoxicado, o quão intoxicada ela estava? Essas são questões que surgem nesse contexto, pois, infelizmente, decisões ruins podem ocorrer quando as pessoas estão intoxicadas. O corpo, sabe? A coordenação não está lá. A gente não sabe. Isso vai aparecer depois. Toxicologia, autópsia, entrevistar todos os envolvidos e recolher os celulares, pois é importante identificar a quem pertencem. Porque se tem algo que alguém vai fazer, especialmente nessa geração, essa geração mais jovem, é gravar vídeo. Então, se há vídeo da festa, existe vídeo de algo acontecendo, existe vídeo do próprio incidente, e você meio que tem que trabalhar isso. Pelo menos foi o que os detetives fizeram nessa parte. E, sabe, só de ver o Facebook da mãe. E ela postou hoje uma foto da filha, no que ela disse ser a varanda, que aparentemente, sabe, antes do jogo, todo mundo estava meio que fazendo um esquenta durante o dia, e eles estavam nesse prédio de apartamentos no 17º andar, e tinha essa varanda. Ela diz que a filha tem 1,57 m, mas não parece para mim, que tenho 1,88 m. Então, o corrimão deve chegar até minha cintura. E mesmo assim, se inclinar para trás, exigiria muito para passar por cima. Com seu treinamento policial e experiência em casos de quedas fatais, como altura, peso e a altura do corrimão, influenciam para determinar o que ocorreu? Bem, isso volta para o que você fará, uma reconstituição da cena do crime para tentar entender. Poderia ter sido uma queda acidental, mas é fundamental conversar e entrevistar todos os presentes naquele momento. Naquela sala, é isso que você realmente precisa fazer, porque acidentes acontecem, sabe? Você não quer dizer isso para o pai ou para a mãe. Não quer falar isso porque é a filha dela. E, como pai, você sente isso. Como pai, eu entendo. Essas coisas, infelizmente, acontecem. Em Nova York, já tivemos pessoas que se trancaram para fora de casa, tentaram entrar pela escada de incêndio, caíram e, infelizmente, morreram. Acidentes acontecem, mas, como investigadores, devemos determinar pelos fatos disponíveis o que realmente aconteceu. Nós somos os buscadores da verdade e, às vezes, a verdade pode doer. Mas o meu ponto é que você não deve divulgar nada para o público que possa atrapalhar a investigação. Porque se você diz que não é um homicídio, então você não está tratando nenhuma investigação, sabe? Existe um viés nisso. Chamamos isso de viés confirmatório. Não estamos buscando isso quando se trata de investigar Dead on Arrival. Sempre que lidei com Dead on Arrival, minha equipe e meu escritório, sempre levamos ao nível de que não sabemos o que é, até descobrirmos os fatos. E é isso que importa, a totalidade das circunstâncias. E é isso que você tem que fazer como investigador. Porque uma vez que você mancha a investigação dizendo não é isso, não é aquilo, deixe os fatos se apresentarem. E são esses fatos que vão surgir nas entrevistas, na reconstituição da cena. Tudo isso vai entrar em jogo. E para mim, você precisa reparar o relacionamento com a mãe da Brianna. Isso é fundamental, porque não importa o que você diga agora, ela vai negar de alguma forma. Então,
Você precisa meio que incorporá-la à investigação, obviamente. Diga a ela o que você sabe, não o que acha. Isso importa. Acho que foi assim. Eles disseram: achamos que não é isso, mas após isso, já vi pais dizendo: não foi isso, vamos descobrir. Uma conversa com a mãe pode resolver muitas dessas situações. O problema da mídia agora é que eles divulgam isso, com razão, pois não querem passar informações erradas. Agora você precisa voltar atrás, e o Departamento de Polícia de Austin mudou o discurso. É uma investigação de morte, mas não afirme se é ou não homicídio antes de confirmar. Porque essa também foi a outra parte para mim, em termos de como as pessoas interpretam, e nós, na mídia, interpretamos, um comunicado à imprensa. A linguagem do primeiro comunicado foi bastante desafiadora, em alguns aspectos, quando disseram que não há sinal de que seja um homicídio. E talvez, do ponto de vista do oficial de informações públicas, isso signifique que não está mostrando que não é um homicídio, mas até agora não vimos nada. Mas, ao mesmo tempo, se eles não mencionam a palavra homicídio, pode haver especulação, indo para o outro lado, de que as pessoas acham que é. É como... E eu sei que você treina e ensina pessoas que estão entrando para a aplicação da lei. Como você lida com isso em relação às informações que você divulga, mas tentando controlar o que você pode controlar em relação à especulação que pode surgir com uma frase em um comunicado para a mídia. Bem, uma coisa é que você sabe, o Departamento de Polícia de Nova York tem um grande escritório do vice-comissário de informações públicas. Nossa abordagem sempre foi, e isso é uma coisa sobre... De novo, o Departamento de Polícia de Nova York é um pouco diferente. Somos muito maiores, é um departamento maior, maior mesmo. Mas a realidade é que, em termos de treinamento para notificações de óbito, isso realmente não existe, sabe? Existem políticas, eles acabaram de implementar uma política no estado de Nova York, agora em 2023. Sabe, eu comecei a fazer esse treinamento e ainda faço com o Departamento de Polícia de Nova York para notificações de óbito em geral, nos últimos, talvez, 7 ou 10 anos até agora. Mas antes disso, quando eu era detetive, a gente não tinha nenhum desses treinamentos. Então, você realmente precisa ser, e não digo só ser político, mas você tem que falar apenas o que você tem, o que você sabe. Agora, temos uma investigação de óbito e estamos acompanhando para determinarmos toda a totalidade das circunstâncias. O que aconteceu com Brianna? É isso que importa. E uma vez que você usa essas palavras de impacto, homicídio, suicídio, isso muda a dinâmica do lado da opinião pública. Parece que a polícia tenta esconder algo e não faz seu trabalho, mas posso garantir que os detetives vão agir corretamente, pois esse caso é importante para eles. Não vou citar nomes, mesmo que a mãe já tenha divulgado. Minha preocupação é agir certo na investigação e ajudar a mãe a entender os fatos, seja qual for o resultado. Ainda não sabemos, mas vamos descobrir com o andamento do caso. Mas você tem que resolver essa situação. Tem que ter cuidado com o que fala quando conversa com um familiar e faz a notificação de óbito e passa informações. Uma coisa é que você não pode induzi-los dizendo: vamos pegar esse cara, ou garantir que não é isso ou aquilo, a menos que você tenha os fatos e saiba exatamente. Aí talvez você possa dizer, mas se você não sabe os fatos, não diga o que você acha, sabe? Isso é algo que sempre enfatizamos. Só fale se tiver provas sólidas ou fatos concretos. E também é importante garantir que a mídia não saiba antes. É fundamental manter a família informada nessas situações. E a mãe da Brianna tem direito de saber o que ocorre. O detetive precisa abrir esse canal de comunicação. Talvez seja melhor recuar e dizer: pedimos desculpas pelo ocorrido, mas daqui para frente vamos nos comunicar com você em algumas horas. Se não houver novidades, você pode me contatar diretamente pelo meu número ou e-mail para receber informações em vez de depender da mídia, já que o caso se tornou midiático. Acho também que outro caso que recebeu muita atenção da mídia foi o da Ellen Greenberg, da Filadélfia. Houve muitas críticas à resposta da polícia naquele dia, justa ou não, e a ideia de que foi considerado suicídio desde o início. A família contesta isso há anos, sabe? Nesse caso, pense em uma cena um pouco caótica.
em um dia com muita bebida em Austin por causa do jogo de futebol americano. E a polícia chega na cena. Quem sabe o que as testemunhas disseram sobre a Brianna, o nível de intoxicação dela, se alguém realmente viu alguma coisa, talvez não tenha ligado para o 911, a gente não sabe. Mas a forma como os policiais responderam naquele primeiro dia, como eles caracterizam o que aconteceu, o relato deles sobre o que viram quando chegaram, como isso impacta o caso a longo prazo, quando se trata da quantidade de recursos que são investidos para investigar um suicídio, se é assim que eles caracterizam, ou pelo menos talvez uma morte acidental em comparação com um homicídio. Bem, isso é definitivamente importante de se falar. Os policiais que respondem à ocorrência devem isolar a cena o melhor possível e tentar deter, dentro de um tempo razoável, as pessoas naquele local. É isso que eles procuram fazer. Então, o grande problema é que você tem um corpo caído no 17º andar. Eles estão lidando com isso, depois precisam descobrir de onde aquele corpo veio e vão ter que localizar o local de onde ela caiu. É assim que eles sabem que foram 17 andares. Eles sobem de volta, descobrem o que aconteceu. Em algum momento, alguém conseguiu dizer a eles de onde ela caiu. Então eles têm o corpo da Brianna no chão. Agora precisam ir até o prédio, até aquele apartamento e tentar deter o melhor possível as pessoas que estavam lá, dentro de um tempo razoável. Os recursos provavelmente estavam escassos. Infelizmente, quando se fala de polícia, especialmente em Austin, o departamento de polícia deles foi muito reduzido em pessoal. E isso é um problema para eles. É um problema para muitos departamentos de polícia atualmente. E isso, às vezes, pode criar problemas em relação ao tempo de resposta e à capacidade de isolar a cena adequadamente. Porque agora você tem uma pessoa falecida em uma área que precisa ser isolada, agora você precisa ir até o local para descobrir onde aconteceu. Então, a quantidade de pessoal disponível pode ser limitada. O tempo que leva para os policiais e detetives chegarem à cena pode ser longo. Essas são coisas que precisam ser consideradas. E eu entendo que a mãe não foi notificada da morte da filha por várias horas. E pode haver razões para isso. Mas uma coisa que você precisa entender é que a polícia faz o que pode com os recursos disponíveis. Eu não posso criticar algo que vejo com muita frequência. E as pessoas precisam perceber que, devido à capacidade reduzida de muitos órgãos de segurança em relação à retenção e recrutamento de pessoal, isso criou um abismo nesses tipos de casos, onde as pessoas sentem que deveria haver respostas imediatas e coisas imediatas. Gostaríamos de fazer isso. Temos etapas investigativas, você faz tudo isso, mas as coisas levam tempo. E eu não sei quanto tempo levou entre... Bem, a ligação para o 911 foi por volta de 12h56. A pessoa falecida foi declarada morta. Às 12h57, a ligação chegou às 12h54. Agora, quanto tempo levou para a polícia chegar até aquele quarto e encontrar as pessoas lá? E então, o que ela disse? A mãe disse que havia 15 pessoas. Será que havia mais de 15 pessoas? Aí é onde você vai ter que ver. Espero que haja câmeras nesse complexo onde você possa ver pessoas saindo, ou no corredor, ou no saguão, onde quer que seja. E então, tentar identificar quem estava naquele quarto no momento em que Brianna estava lá em cima. E agora temos uma investigação. É isso que você tem. Uma ocorrência dead on arrival. Eu não vou afirmar uma coisa ou outra. Outra coisa, ela caiu ou foi empurrada. Vamos descobrir com o caso, mas já não está mais naquele apartamento. Quem estava lá para ver? Ou tem qualquer informação disponível que possa determinar como isso aconteceu? E vamos ver o que acontece a seguir. Quero dizer, obviamente você continua se sentindo péssimo por essa família e pelo que eles estão passando. E agora pela atenção que esse caso está recebendo. Como isso impacta a investigação também. O detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York, David Sarney, é sempre ótimo tê-lo no Law and Crime. Obrigado por estar conosco. Muito obrigado. Fique seguro. Com a repercussão dessa história, muitas pessoas têm apoiado a família de Brianna, inclusive com uma vaquinha online. Ela já arrecadou dezenas de milhares de dólares. Encerramos o episódio de hoje do On the Case, da Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.